Graça e paz, queridos, para mim é uma alegria estar com você nessa palavra que Deus hoje nos traz, nessa palavra do dia, uma palavra muito especial, de grande edificação, principalmente para todos aqueles que têm ministério, aqueles que têm chamado, que exerce até o pastorado. É muito importante esta palavra para você. Eu hoje quero falar sobre a crise de identidade pastoral. A crise de identidade pastoral é um fenômeno que tem sido observado em diversos contextos religiosos ao redor do mundo. E esta crise pastoral tem se manifestado de diferentes formas, mas em geral trata-se de uma sensação de desorientação e falta de propósitos por partes de líderes religiosos, que passam por questionamentos e dilemas pessoais e dilemas dentro do próprio ministério, que eles não conseguem se manter firme e saem extremamente machucados, arrebentados. Entre as causas possíveis da crise de identidade pastoral, podemos citar a pressão por resultados quantificáveis. Aquela pressão que muitas vezes existe em cima de um pastor, que é a pressão por resultados quantificáveis, a exigência de conformidade com padrões religiosos estabelecidos, o desgaste emocional gerado pela rotina de trabalho e a falta muitas vezes de suporte e orientação adequada por parte das próprias instituições religiosas às quais os pastores são vinculados, e principalmente aqueles que são líderes de denominação, que muitas vezes não têm uma pessoa, duas, três para conversar, e sofre muito mais diante dos dilemas que acontecem dentro do próprio ministério. Então é importante destacar que a crise de identidade pastoral não é apenas um problema individual, mas é uma questão que diz respeito à comunidade cristã. Quando líderes religiosos, pastores, estão desorientados e vivendo sem propósito, isso pode afetar a qualidade de seu trabalho, e o impacto que tem na vida das pessoas é muito grande. Além disso, a falta de apoio e orientação adequado por parte, muitas vezes, do próprio ministério, pode criar um ambiente de conflito e de desconfiança. Para lidar com a crise de identidade pastoral, é preciso suporte e orientação adequado. E isso pode envolver treinamentos, mentorias, supervisão clínicas, aconselhamento pastoral e outras formas de apoio emocional e espiritual. Por que eu estou hoje trazendo essa palavra? Porque eu sou pastor há 33 anos e eu não posso jamais mentir para você que eu não já pensei em parar, em desistir, em jogar tudo para cima. Já várias vezes o inimigo já tentou trabalhar na minha mente para eu desistir de um projeto grande que Deus colocou nas minhas mãos, devido a decepções, traições, situações críticas, muita cobrança. É que nós somos cobrados e nós mesmos nos cobramos muito, e isso tem realmente um desgaste muito grande. E lhe confesso que isto, para eu sair deste buraco, eu só saí, em primeiro lugar, porque eu tenho a convicção real do meu chamado. A convicção real do meu chamado. Eu tenho convicção de que eu tenho um chamado de Deus e ninguém pode tirar isso de mim. E segundo, a ajuda do próprio Deus para nós sairmos daquela caverna que nós entramos e que dá trabalho para sair, porque você começa a pensar só nas coisas negativas. Ah, meu tempo já passou, está tudo se findando, não vai mais para frente, não vai dar certo, ninguém me vê mais, eu não sou reconhecido e tudo mais. E de fato, até tudo isso pode ser verdade. Muita gente pode não lhe reconhecer, não lhe dar mais crédito, porque as pessoas hoje vestem igreja, né? A maioria das pessoas vestem igreja, veste igreja
da moda, troca da moda pela da moda mais atual e se veste igreja. Igreja hoje tem se tornado um produto de prateleira na vida de muitas pessoas. E o pastor que está ali na frente da igreja, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 15, 20, trabalhando, quando ele ouve uma pessoa que ele investiu tanto e dizer, olha, eu estou indo embora, que eu estou trocando de igreja e tal, e ainda usa o termo, olha, Deus falou comigo para eu ir embora, lhe deixar, lhe abandonar e ir para outro lugar, ninguém realmente aceita isso com facilidade. Então o que é que acontece? Esse processo doloroso que é pastorear, que é cuidar das pessoas, envolve emoção, envolve oração, e é preciso nós que somos pastores termos uma convicção muito grande do nosso chamado e entendermos um ponto fundamental que Deus começou a me dar depois de muitos anos, depois de muito sofrimento, depois de muitas lutas, que as ovelhas não são nossas, nós cuidamos das ovelhas do Senhor. Então nós, quando nos apropriamos das ovelhas, achando que a ovelha é o patrimônio da igreja, a gente erra com isso. E lhe confesso que eu já errei muito com isso também, achando que ovelhas era patrimônio. E ovelha não é patrimônio, ovelha é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. E o que é que acontece? Nós começamos a entender de maneira diferente quando nós estamos cuidando de um rebanho que não é nosso. Primeiro, quem é o pastor dos pastores? É Jesus. Então, se eu estou tomando conta das ovelhas e cuidando das ovelhas, eu estou fazendo um trabalho que é Jesus Cristo que me mandou fazer em cima das ovelhas dele. As ovelhas são do Senhor. Então aquele sentimento de possessividade, de que as ovelhas são nossas e tal, isso trouxe para mim um refrigério muito grande. E eu consegui sair dessa bolha que me sufocava. E hoje eu prego para as pessoas enxergando que as pessoas são de Jesus Cristo, que elas precisam da minha ajuda até certo ponto, porque pode chegar até um momento que eu não tenha mais condição de ajudá-la, e aí Deus entra em ação. E é melhor pensar dessa forma, porque quando as pessoas lhe deixam, e que existe uma probabilidade muito grande das pessoas lhe abandonarem aqui e ali, porque quando a igreja está em grande evidência, você consegue estar ali, né, sendo cerceado e cobiçado, e todo mundo quer estar junto. Quando você perde um pouco a mídia, essa credibilidade começa a cair, porque hoje existe uma tensão dentro das igrejas, uma tensão mesmo, que é a questão da mídia. Então, se você não está na mídia e não está se saindo bem, você não consegue se sair bem ministerialmente, porque as pessoas hoje estão dando mais credibilidade a influenciadores digitais do que a pastores de verdade. E este é um dos grandes problemas da igreja hoje. Influenciador digital nunca foi pastor, influenciador digital, ele nunca foi uma liderança chamada por Deus para cuidar de ovelhas. Agora, um pastor, se ele é pastor de verdade, ele pode ser também um influenciador digital. Mas o influenciador digital não pode assumir o papel do pastor. O pastor, ele pode assumir o papel do influenciador digital. Mas o influenciador digital, ponto, não pode assumir o papel do pastoreio, do pastorado, do pastorear. Não. Por quê? Primeiro tem que ter um chamado, primeiro tem que ser pastor de verdade, tem que ter a vocação, tem que ter o chamado. Então, não basta somente estar nas mídias sociais, que hoje virou um mercado, né? Nós entendemos muito bem o que é isso, que hoje as redes sociais viraram um mercado e muitas pessoas estão dentro deste aglomerado de plataformas sociais em prol de sustentabilidade financeira, em prol de promoção pessoal, não só para levar o evangelho, mas por outros motivos mais. Então, para lidar com a crise de identidade, é preciso você abrir o seu coração e estar ciente da importância de respeitar você que é ovelha e de cuidar dos seus líderes e que sejam criados espaços para o diálogo e reflexão. Porque pastor, ele só tem valor quando ele está bem. Quando ele não está bem, ele está doente,
as pessoas já dizem, está em pecado. Muitos dizem, porque Deus já está preparando ele para levá-lo. Então, o pastor, ele dá 30, 40 anos de trabalho numa congregação e quando ele não tem mais força suficiente para tocar, ele é substituído automaticamente. Então, isso é muito doloroso. As ovelhas têm que amar seus pastores. Por quê? Os pastores têm dado vida, a vida pelas ovelhas, trabalhando no longo dos anos. Então, a Bíblia apresenta diversas histórias e parábolas que exploram o tema da crise de identidade pastoral. E uma das mais conhecidas é a história do filho pródigo, em que o filho mais novo de um homem rico decide deixar a casa do seu pai e gastar toda a sua riqueza em festa, luxo, e acaba completamente falido e desamparado. Nesse momento de crise, ele percebe que perdeu completamente a sua identidade e decide voltar para a casa do pai, onde é recebido com amor e compaixão. E a outra história que aborda o tema da crise de identidade é a do profeta Elias. Essa eu quero me concentrar de maneira mais profunda. Elias, que depois de anos de sucesso como pregador do evangelho em Israel, ele cai em uma profunda crise de fé e de identidade. E eu já passei por essa crise e sei o que é isso, é doloroso, é muito ruim. Você não tem chão, você acha que acabou, que o mundo desabou, que está tudo destruído, e não é aí que termina a história. Eu hoje estou aqui porque eu fui buscar em Deus ajuda espiritual. Eu fui buscar em Deus e eu consegui sair conversando com minha família, conversando, dialogando com algumas pessoas sérias, comprometidas com o evangelho e com o amor à minha pessoa, e eu consegui sair daquela bolha que estava querendo me afundar e destruir a minha vida pessoal, emocional e ministerial. Então hoje eu estou trazendo essa palavra aqui como um testemunho, uma edificação para você que tem um chamado. Então observe que Elias, depois de anos de sucesso como pregador em Israel, ele cai em uma profunda crise de fé e de identidade, e depois de ser perseguido e humilhado por seus inimigos, Elias decide fugir para onde? Para o deserto. Nesse momento de crise, Elias é visitado por um anjo que o encoraja a orientar, ajudando-a a encontrar novamente sua identidade e o propósito que Deus tinha na vida dele. Além dessas, a Bíblia apresenta diversas outras histórias, mas eu queria me concentrar na vida de Elias. Então Elias era um profeta que dizia: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e descia. Então um homem cheio do poder, um homem que matou todos os profetas de Baal e que tinha a autoridade do céu, e era um homem cheio da graça, da bênção de Deus sobre sua vida. Mas chegou um momento que ele foi ameaçado por Jezabel e ele teve medo, e ele fugiu com medo de morrer. E a Bíblia diz que ele entrou num deserto. Deserto é lugar de isolamento. Deserto é lugar para pessoas que na realidade não querem ouvir a voz de ninguém. E ele entrou neste deserto. E ele ficou lá, sentou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore lá no deserto. E apareceu um anjo, deu de comer a ele, e com aquela comida trouxe uma palavra para ele, e ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida, certo? Então o que Deus está nos mostrando é que Deus sempre vai mandar o seu anjo para nos nutrir, para nos alimentar e nos tirar daquela situação deprimente, daquela situação de depressão, de angústia, de tristeza. E ele andou, mas ele andou e foi em direção ao monte. E ele entrou numa caverna no monte. E a Bíblia diz que ele ficou lá. E as coisas do lado de fora do mundo estavam acontecendo. Gente morrendo, gente sendo perseguida, destruída. E Deus estava querendo ainda fazer algo na vida de Elias. E Deus poderia ter usado tantos outros profetas, mas Deus tinha um negócio com Elias. E a obra na vida de Elias ainda estava inacabada. E é isto que Deus está querendo que eu te fale. A obra de Deus na tua vida ainda está inacabada.
inacabada. E foi isso que Deus falou para mim quando eu pensei em me encavernar. E Deus disse: a obra ainda está inacabada, eu vou te usar de maneira extrema. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu sou um homem que me torna um gigante. Quando eu escuto a voz de Deus, eu consigo sair daquela bolha que me sufocava. Eu consigo sair daquela caverna fria, gelada, escura, porque a voz de Deus na minha vida, ela gera uma força absurda, aonde do nada eu consigo ser tudo ao mesmo tempo, porque Deus, ele me consegue gerar esta força e esta graça. E eu quero dizer isso para você, que Deus, ele pode e está querendo fazer isso na sua vida. Você tem um chamado, tem um ministério, mas aquele que Deus chama, Deus capacita, e aquele que Deus capacita, Deus envia, e aquele que Deus envia, Deus supre. Talvez você diga: mas eu sei disso, bispo, mas as coisas não têm funcionado como eu gostaria. É luta, estou com problemas dentro de casa, eu estou com problemas na igreja, estou com problemas lá fora, estou com problemas financeiros. Tudo isso a gente passa por todos esses problemas, aqui e ali. A gente pode ter às vezes esses problemas todos de uma só vez: problema dentro de casa, problema na igreja, problema financeiro e problemas externos. E aí, vem os 4 de uma vez. O diabo monta a sua montaria e vem com tudo, e você só tem uma coisa a fazer. Você reconhece que tem um chamado e se coloca na posição que Deus quer para se revestir da couraça da justiça, ou vai morrer rapidamente. E eu não queria morrer, eu queria viver. Sempre amei a Deus acima de todas as coisas e a minha família, que eu sou apaixonado pela minha família e amo meu ministério, eu faço com alegria, e eu amo pessoas, eu amo minhas ovelhas. Então eu resolvi tomar uma atitude de que eu não tinha por que parar. Ainda que tivesse um monte de luta, de dificuldades, não era o tempo. Então eu comecei a me posicionar e eu comecei a dizer a Deus que eu ia partir para cima. E eu comecei a tomar atitudes. E aí venci as guerras externas, venci as guerras dentro da igreja. E quando você vai vencendo guerras, normalmente nas guerras tem baixas. Baixas é percas. Aí você perde um grupo, você perde outro grupo, você perde pessoas, você perde amigos, né? Entre aspas, que na realidade não era seu amigo, e você às vezes fica chorando pela perca de algumas pessoas. E hoje eu aprendi a não chorar, eu aprendi a agradecer, porque tem pessoas que a gente não perde, a gente se livra delas. Por quê? Porque Deus é quem faz essa triagem, e Deus, ele tirou. E a gente: mas Senhor, tirou porque Deus, ele ouve as histórias que eu não consigo ouvir. Deus, ele ouve as conversas lá fora que eu não consigo escutar. Deus, ele escuta as histórias, as ideias e os comentários e as falsidades e as malignidades que eu não consigo, mas Deus está escutando. Então, se Deus tira, eu não perdi, eu me livrei daquele problema, daquela situação. Hoje eu entendo assim, que a igreja, ela passa por um processo de poda, muitas vezes. E parece que vai se acabar tudo, e vai lá no fundo, e você diz: vai despencar, vai acabar tudo agora. Mas a obra é de Deus, e quando a gente confia no Senhor, você tem que entender que é bonito, é bacana você pregar para 2, 3 mil pessoas, é legal. Mas quando a coisa começa a imprensar e você começa a pregar para 20, para 10, para 15, para 5, e você diz: acabou o meu ministério. E não acabou. Por quê? Deus está somente lhe treinando para você olhar para o autor e consumador da sua fé. Porque nós, muitas vezes, como pastores, olhamos para povo, nos estribamos em povo, nos estribamos em pessoas de condições de dizimar, de ofertar, e não nos estribamos no Senhor. Deus não dá sua glória a ninguém. Hoje eu aprendi, irmãos, essa lição, e eu fiz pós-graduação nisso aí. Pode ter certeza que Deus me colocou 1 vez, 2, 3, até eu aprender a entender que Ele é o autor e consumador da minha fé. E eu estou aqui hoje trazendo essa palavra porque eu estou de pé, porque Deus me colocou de pé, Deus me continuou atuando na minha vida, ajudando a minha vida e o meu ministério. Então talvez você esteja pensando em desistir. Acabou? Não acabou.
levante sua cabeça, porque Deus ele vai lhe honrar, Deus ele vai lhe abençoar, Deus ele vai lhe prosperar. Deus chegou no pé do monte e disse para Elias: Elias, o que tu estás fazendo aqui no monte? Dentro dessa caverna? Mas Senhor, só sobrou eu que fui fiel a ti. Não, Elias, só você que está dentro desta caverna. Às vezes as nossas justificativas, elas se tornam esfarrapadas, porque Deus nos conhece. E às vezes a gente quer trazer um cenáriozinho para ficarmos bem na fita e justificar as nossas posições. Mas a nossa posição não é a posição que Deus quer. Ela pode nem estar incomodando muita gente, mas ela está incomodando Deus. Deus diz: seu posicionamento me incomoda e eu não lhe quero dentro de uma caverna, e ponto. Ora, eu não te chamei para tu estar dentro de uma caverna. Mas se eu não posso te adorar aqui nessa caverna, não pode. Mas a questão é que você não é só um adorador, você é um pregador. E você não vai pregar para os urubus, você não vai pregar para, como é que se diz, as rãs, os ratos. Eu levantei você para pregar para as vidas, e as vidas não estão na caverna. Você está só nesta caverna. Vem para fora, sai desta caverna. E Elias sai. Quando Elias sai, há um estremecimento em toda a terra ali naquela área. Houve um grande terremoto. Elias pensa até que Deus está no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois vem uma grande tempestade. Elias se cobre pensando que Deus estava naquela tempestade, e Deus não estava. Era uma tempestade comum. Mas depois veio uma brisa suave, e aquela brisa suave, ela veio carregada com a glória de Iavé. E ali Elias sentiu e viu a glória de Deus, a Shekinah de Deus. São dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós queremos um estardalhaço, queremos um terremoto, queremos uma tempestade, e aí Deus diz: calma, que eu é que sei trabalhar. Eu vou trabalhar só para você me ouvir. Eu vou trabalhar só para você me entender. Eu não vou deixar nem sua mulher lhe entender. Eu não vou deixar nem seus filhos me entenderem agora, porque é areia demais para o caminhão deles, e é você que vai ter que me ouvir. Só você. Depois você compartilha. E às vezes a gente ouve isso e fica pasmo com o amor de Deus para conosco. E foi isso que Deus fez com Elias, foi isso que Deus fez na minha vida, e Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Levante a cabeça. Você que está pensando em parar, desistir, pensando em jogar a toalha, não joga mais a toalha, porque Deus manda eu te dizer que está inacabado a obra. Deus vai se utilizar de você. Você é um instrumento. Você está precisando de ajuda, eu estou aqui para lhe ajudar. Me procure, estou aqui para te abençoar, para te abraçar, para cuidar de você, porque nós estamos dentro de uma mesma visão, e eu quero lhe ajudar. Amém? Então que Deus possa lhe ajudar, lhe abençoar, lhe cobrir com toda sorte de bênção. Que você possa guardar essa palavra, crise de identidade pastoral, e que possa tirar proveito desta palavra e dizer: poxa, Deus falou comigo de maneira simples. Tem gente que prega muito melhor do que eu, mas eu prego assim mesmo, simples. E de repente Deus falou através da minha boca para você. Que você possa ser abençoado e entender que a obra está inacabada. Do jeito que Deus falou comigo, Ele está falando com você. E Ele vai falar mais profundamente. Amém? Saia da caverna, e não é preciso estardalhaço. Deus começa a agir e a obra é dele. Chegou um momento que eu disse: Senhor, a obra vai acabar, vai fechar, vai falir, vai arrebentar tudo. O Senhor disse: a obra é minha. Estou fazendo uma limpeza, estou tratando você também ao mesmo tempo, e estou regenerando situações que você nunca experimentou. Então a gente começa a entrar numa pós-graduação automaticamente divina. Aí a gente fica sem gente, com pouco dinheiro, sem recursos, e as pessoas olham para a gente assim de lado, meio de banda, achando que a gente está com o ministério acabado, que já era para ter renunciado, que já era para ter colocado a bandeira de rendimento, aquela bandeira branca da paz. Mas Deus não mandou a gente fazer isso, e nós vamos até o final. Amém? Eu quero dizer para você que Deus ama você. Levante a cabeça, teu ministério tem grande valor. Não importa onde você pregue e faça o trabalho. Se no presídio, glória a Deus. Se na penitenciária, aleluia. Se nos hospitais, glória a Deus. Se é na igreja, amém, glória a Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom.
Curte e compartilhe essa palavra, se inscreva no nosso canal e me visite. Nós estamos localizados na nossa igreja sede, na Avenida 2 Rios, 550, Ibura de Baixo. Avenida 2 Rios, 550, Ibura de Baixo, Recife. Amém? Então, nós temos cultos quartas, sextas e domingo, sempre às 7 da noite. Seja bem-vindo, eu estou aqui para te servir. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.